Bom dia, alunos da primeira série do ensino médio, período matutino. Estamos iniciando mais uma atividade referente à disciplina de geografia, tá ok? Enquanto vocês tentam se conectar via aplicativo Zoom, vou estar aqui tentando fazer um compartilhamento de tela com a nossa atividade específica para hoje. É, Percebo que o Emanuel Hipólito ele está tentando se conectar. Emanuel Hipólito, bom dia. Por gentileza, você consegue me ouvir? Bom dia, Emanuel Hipólito. Você consegue me ouvir, por gentileza? O seu microfone ele está desativado. Tá conseguindo me ouvir, Caio? Ah, sim, estou conseguindo, Emanuel. Muito Ok. bom dia, viu? Bom dia para você também, Caio. Emanuel, eu preciso que você me fale se você está conseguindo visualizar a nossa atividade. Eu estou tentando aqui fazer um compartilhamento de tela. Você consegue visualizar? Consigo enxergar bem ela. Certo, certo, Emanuel. Emanuel, a nossa atividade de hoje, referente à disciplina de geografia, ela, de certa forma, aborda um conteúdo voltado sobre as formações vegetais, né? Biomas, ecossistemas, e domínios morfoclimáticos. Hã? De acordo com as habilidades essenciais que nós professores devemos trabalhar com nossos alunos, no intuito que eles entendam, né, que a paisagem, muitas das vezes, aí, ela é o ponto de partida para o estudo aí do espaço geográfico. Então, uma das categorias de análise da geografia é a paisagem, ok? Ah, ok. Entendi. Sobre o título da nossa atividade, domínios morfoclimáticos. É Hum, interessante essa questão, Emanuel, porque com relação aos domínios morfoclimáticos, muitas das vezes o estudante ele se depara e fica, né, pensando, mas o que seriam esses domínios morfoclimáticos? E é interessante porque os domínios morfoclimáticos, eles de certa forma, assim, representam muitas das vezes aí a interação, né, e até mesmo a integração do clima, certo? Respectivo aí de cada região, o relevo, a questão aí da vegetação, né? E que isso assim resulta na formação de uma paisagem, né? Muitas das vezes aí possível, né? De ser aí individualizada. Logo na sequência da nossa atividade, eu disponibilizei um link com uma videoaula que retrata algumas questões voltadas aí sobre os domínios morfoclimáticos, essa integração, né, do clima, relevo e vegetação. E eu não vou hum. conseguir colocar ele aqui para reproduzir, devido Ok. o nosso tempo aqui disponibilizado pelo o aplicativo Governo? Zoom, né? Ele tem um tempo? Ele tem um tempo de 40 minutos e eu percebo que eu vou Ah, gastar mais uns minutos aí
explicar, fazer a introdução da nossa atividade, mas o estudante que ele tiver acesso aí ao YouTube, é somente clicar no link, né? Que ele vai ter, vai conseguir visualizar o vídeo, né? A videoaula que retrata essa questão, né? Da interação e integração aí do clima, relevo e vegetação, tá ok? Envolvendo aí os Ok. domínios morfoclimáticos. Emanuel, é interessante destacar que os domínios morfoclimáticos, eles representam aí a combinação de um conjunto, né, de alguns elementos aí da natureza. Quais seriam esses elementos aí da natureza? O relevo, clima e vegetação. Que muitas das vezes eles assim fazem um processo ou uma dinâmica de se interrelacionarem, né, e interagirem, Ah, formando uma entendi. unidade paisagística, né? No Brasil aqui, por exemplo, nós temos os geógrafos, o geógrafo Aziz Absaber, que ele muitas das vezes foi o responsável por fazer essa classificação, né, dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Para ele, que é interessante destacar, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos, que nós vamos ver aí na sequência da atividade. Aqui está Tá. uma imagem, né, deste renomado geógrafo aí brasileiro, que, né, fez a classificação dos domínios morfoclimáticos. Emanuel, nós temos aqui como característica o domínio equatorial amazônico, porque assim, ele é situado na região norte do Brasil, né? A Amazônia É. é formado em sua maior parte por terras baixas, né? Que aí já é com relação ao relevo, né, da localidade, predominando o processo de sedimentação. Esse processo de sedimentação é um processo aí de sedimentar, de fragmentar, muitas das vezes aí acontece isso nas rochas, até mesmo no solo, esse processo aí Ah, já vi. de sedimentação. Ah, eu já vi isso aí. Pois é interessante isso, cara. E com o clima, é, floresta equatorial. Nós sabemos que a região amazônica ali, ela tem um clima específico por ser bastante quente e úmido, né? Então É. você tem assim uma grande, uma temperatura considerável aí, até um pouco elevada, e a questão da chuva, né? Uma grande intensidade de chuva na região amazônica ali. Então a gente percebe que tem um relevo específico, tá ok? Tem um Ok. tipo de clima específico, né? Desse local. O domínio dos cerrados, Emanuel, ele é localizado aí na porção central do território brasileiro, e há um predomínio aí de chapadões, né? Que é com relação ao relevo, com a vegetação predominante do cerrado. Então, ou E seja, aí, chapadões seria o quê? esses chapadões aí são ondulações, grandes ondulações do relevo, né? Por isso que Ah, fala relevo de chapada. entendi. É interessante também, Emanuel, sobre os domínios dos mares dos mares de morros, né? Porque se situa-se na zona costeira atlântica brasileira, né? Onde predomina o relevo de marés de morros, tem alguns chapadões florestados, como também Uhum. a quase extinta Mata Atlântica, né? Então, aí Mata Atlântica? já é mais na região aí litoral, né, do Ah, país. Sobre o domínio das caatingas, localiza-se no Nordeste brasileiro, né, no conhecido aí polígono das secas, né, caracterizado por depressões interplanáuticas, né, já com relação ao relevo, semiáridas, né. Esse clima semiárido é interessante porque é um clima que tem uma escassez de chuva muito grande, né? Esse clima semiárido aí, mais é. específico aí da região Nordeste. E é interessante porque até mesmo as características da vegetação, né, por lá, tem, né?
elas têm umas características típicas para esse próprio clima e algumas plantas, né, possuem aí algumas raízes profundas, uma grande capacidade de absorção de água, né? Então a gente percebe que é uma vegetação específica também dessa dessa área, né, semiárida aí, no caso, em específico, a região Nordeste, tá ok? Ah, ok. Entendi. Emanuel, nesse primeiro momento, perceba aqui, Pode deixa eu falar. ver, nós temos aqui nós temos 5 participantes, o Emanuel Hipólito, o João Vitor da Silva, a Isabela e Isadora. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente, correto? Sim. Sim, Certo. A Isabela, a Isadora também conseguem, né? sim. Conseguem, né? O Emanuel, ele tinha feito uma pergunta com relação a este relevo aí característico aí de Chapada ou de Chapadão aí. Eu tinha explicado para ele que uma espécie aí de planalto de grande extensão, né? Ou sequência aí de algumas chapadas. Então a gente percebe que algumas características, né? O tipo aí do relevo, né? Muitas das vezes ele tem uma característica aí um pouco acidentado e existe aí na região central do Brasil também, né? Os chapadões, eles também, muitas das vezes aí correspondem a zonas aí de rochas cristalinas, tá ok? Com algumas leves ondulações em formas de tubos, né? Que até fazem um papel aí interessante de dividirem, né, as bacias hidrográficas aí dos rios, né? Aí, voltado aí para, nós temos aí com relação aos rios, né? O Rio Amazonas, o Rio da Prata, o Rio Tocantins e o São Francisco. Então, isso sim são algumas, né, das características deste relevo aí de chapadas. Com relação aqui ao domínio das araucárias, encontra-se no sul do país, com predomínio de planaltos e formação de araucárias. É interessante, pessoal, destacar com relação a essas araucárias, porque a gente percebe que tem algumas características até um pouco específicas, vamos dizer assim, porque é uma espécie aí, essas araucárias são uma espécie arbórea, né, de algumas árvores e plantas, né, e apresentam também outros tipos de nomes populares, né, sendo assim, de certa forma conhecido também como o pinheiro, certo? O pinheiro brasileiro, pinho, tá ok? E são características assim típicas de araucária, tá ok? Das plantas araucárias, para que fique assim um pouco mais claro. Com relação aí ao domínio das pradarias, né? Pradarias, também conhecido como domínio das coxilhas, ou seja, é o relevo suave, né? Com suaves ondulações. Situa-se no extremo sul do país, né? No caso aqui específico do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com a predominância da formação dos pampas e das pradarias, né? É interessante, pessoal, algumas características relacionadas aí a essa formação dos pampas, né? Ou das pradarias. Porque, assim, é uma espécie, assim, de planície, ou seja, um relevo mais plano, com vasta e aberta, né? A abertura. E muitas das vezes não há sinal de árvores nem arbustos, né? Contém em sua vegetação assim uma espécie de capim
como a característica de sua vegetação, um capim baixo, vamos dizer assim, com bastante abundância, ou seja, em grande quantidade. Então, essa, assim, em específica, é uma característica, né, do tipo de vegetação específica aí dos pampas aí das pradarias. E entre os 6 domínios aí morfoclimáticos, existem as faixas de transição, né, pessoal? Nessas faixas de transição, muitas das vezes são encontradas algumas características, né, de 2 ou mais tipos de domínios aí morfoclimáticos. Algumas conhecidas aí são a do Pantanal, presente aí na região do Mato Grosso, aí, estado do Mato Grosso. E o agreste aí e os cocais, tá ok? Mais à frente nós temos aqui uma espécie de mapa conceitual, que muitas das vezes ele está trazendo aqui algumas características, né, de cada domínio morfoclimático, né, presentes, e trazendo uma certa conceituação, né, do que seria esses domínios morfoclimáticos, porque se a gente for fazer uma análise bem profunda, a gente percebe aí sobre um conjunto, né, no espacial, ou seja, no espaço geográfico aí, que seria de grandeza territorial, tá ok? De centenas aí de milhares de anos, centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados, onde haja assim uma combinação de algumas características envolvendo aí o que a gente mencionou com relação ao relevo, o tipo de solo, o tipo de vegetação, o tipo de hidrografia e algumas condições que envolvem aí as questões climáticas, né? E nós citamos aí na introdução da aula um grande geógrafo aí brasileiro, né, que é o Aziz Absaber, que ele praticamente propôs aí essa questão, né, sobre os domínios, né, morfoclimático, os domínios da natureza aí do Brasil, né? E as suas, de certa forma, potencialidades com relação aí às paisagens, né? Ou seja, potencialidades paisagísticas. Percebemos, pessoal, que nós moramos, nós residimos, assim, nos estados e até mesmo aqui no território brasileiro, e a gente percebe uma grande biodiversidade, certo? Um país bastante rico aí através aí dos recursos e características aí naturais. Então, assim, é um tema de se trabalhar bastante interessante, né? Voltado aqui para o nosso país. Pessoal que está presente, pelo menos até o momento aqui na aula, ficaram assim com alguma espécie de dúvida com relação a essa parte aqui introdutória da atividade? Não, por enquanto não. Ok, Manuel. Isabela, Isadora, eu percebi que vocês, juntamente com o João Vitor, conseguiram se comunicar depois de alguns minutos. Vocês conseguiram compreender um pouco assim com relação a essa parte da introdução da atividade? Sim. Sim. Ok. O João Vitor, Sim, entendi tudo aí. ok, João Vitor. Ok. Pessoal, mais à frente aqui na nossa atividade, eu separei aqui uma lista de exercícios, tá ok? A questão de número 1 está pedindo para o estudante, no primeiro momento, fazer uma observação do mapa abaixo, né? Que ele está, assim, de certa forma, destacando os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá ok? E nós percebemos que alguns domínios estão destacados, né, através de cores, né? A gente for pegar aqui o exemplo aqui do domínio morfoclimático aqui amazônico, ele está destacado de laranja, tá ok? Aí na sequência da questão, está falando assim, os números 1 e 2 indicados no mapa, certo?
representam, respectivamente, os domínios. Aí o aluno ele vai fazer, assim, de certa forma, uma análise e diagnosticar. Este número 1 aqui, ó, que está mais aqui na região nordeste do país, tá ok? E o número 2 aqui, que está mais na costa aqui brasileira, ou seja, parte aqui do litoral brasileiro, vai diagnosticar, né, de acordo com essas alternativas na sequência. Por exemplo, a letra A, do semiárido e da Mata Atlântica, a letra B, da Caatinga e dos mares de morro, certo? Do sertão e das paisagens litorâneas, do agreste e da mata tropical, do polígono das secas e da zona da mata. Tá ok, pessoal? Então, existem aqui no caso aqui na legenda deste mapa, dois números assim que não estão assim especificados, os domínios morfoclimáticos. Aí vocês vão fazer uma análise de acordo com a região que eles se encontram e vai demarcar a alternativa correta aqui, tá ok? Nessa questão de número 1. A questão de número 2 fala assim: nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, né? Tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos, com um grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos, ou seja, de correção, como a calagem, né, que é o processo de adicionar, né, o cal, né, até mesmo para a correção da acidez deste solo, né, principalmente aí solos aí que são ricos em ferro e alumínio, né, há uma grande necessidade de fazer uma correção desse tipo de solo, né? Até mesmo para poder viabilizar a produção agrícola naquele respectivo solo. Eu sei que os latossolos vermelhos amarelos, eles contêm uma grande quantidade aí, né, de ferro e alumínio. Por isso que eles têm assim uma coloração de certa forma avermelhada. O domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima é o... Aí tem em seguida 5 alternativas. Vocês vão fazer uma análise, uma pesquisa e demarcar a alternativa que corresponde a esse específico domínio morfoclimático, se é o cerrado, o amazônico, das pradarias, da caatinga, ou as faixas de transição do meio norte. Tá ok? A questão de número 3 fala assim: a Mata dos Cocais, o agreste nordestino e o complexo do Pantanal, mato-grossense, embora se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio. Aí vocês vão fazer uma análise, uma pesquisa, certo? Qual domínio, né, qual agrupamento morfoclimático desses aqui citados nas alternativas abaixo que correspondem à área ocupada pelo domínio? Se são das pradarias, dos mares de morros, das faixas de transição, dos cerrados e o amazônico, tá ok? E vão demarcar aqui a alternativa correta. Sobre a questão de número 4, segundo o texto trabalhado, responda sobre o que representam os domínios morfoclimáticos. Logo na introdução aqui do nosso texto, a gente percebe que eles nada mais, nada menos aí, que representam muitas das vezes uma combinação de alguns conjuntos, né, de elementos com relação à natureza. A gente vem citando aqui ao longo da nossa aula com relação ao relevo, aliás, o clima,
a vegetação, né? Entre outros. Então, se a gente for analisar, os domínios morfoclimáticos representam essas combinações, tá ok? Envolvendo esses elementos da natureza, tá ok? Quem tiver a oportunidade de assistir essa videoaula aqui do YouTube também, eu expliquei para o Emanuel com relação ao que eu não consigo passar aqui né, reproduzir esse vídeo devido à questão do tempo aqui disponibilizado pelo aplicativo Zoom. Eu já percebo que a nossa reunião aqui está praticamente já se encerrando automaticamente, né? Mas desde já, pessoal, agradecer a participação de cada um de vocês, né? Nessa nossa primeira aula, nesse processo de adaptação. Agradecer ao Emanuel Hipólito, a Isabela, a Isadora e o João Vitor. Tá ok? Pessoal, e vamos manter nesse mesmo processo. Assim que vocês conseguirem, de certa forma, realizar o exercício, por gentileza, manda foto, tá ok? Do exercício. Aqui eu já registrei a interação de vocês aqui, virtual, né? E pretendo também disponibilizar esse conteúdo aqui introdutório no nosso grupo de estudos via WhatsApp e também na próxima aula o conteúdo gravado da nossa correção dos exercícios, tá bom? Tá bom. Tá bom, né, Manuel? João Vitor, Isadora, Isabela. Pessoal, eu vou estar aqui fazendo o encerramento, então, dessa reunião. Tenham um bom dia e sucesso aí nas demais atividades, das outras disciplinas também, tá ok? Até a próxima aula. Falou, Caio. Tchau. Falou, Emanuel. Tchau, Isabela. Tchau, Isadora, João Vitor.